Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais informações, notícias, opinião aqui no E-Jornal. Participe deixando seu comentário, sua informação, sua crítica. Vou aqui fazer uma resposta rápida a dois comentários que foram postados antes de ontem e ontem, a respeito do que nós veiculamos aqui nesses dias. Olha, a questão é a seguinte: os comentários, as informações aqui colocadas, elas buscam a análise de conjuntura. É muito provável que, fazendo análise de conjuntura, algumas pessoas se sintam atingidas nos argumentos. Mas eu gostaria de dizer que tentamos, na medida do possível, apresentar as ideias da maneira mais clara possível, os fatos com a maior isenção. É óbvio que quando são emitidas opiniões, essas opiniões podem entrar em choque com quem está assistindo e nós respeitamos o dissenso, ou seja, as pessoas que pensam em contrário. Mas sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou falar sobre a gripe brasileira. A gripe brasileira. É assim como essa pandemia pode ficar conhecida na história. Um brasileiro morre a cada minuto que passa. Essa é a estatística oficial da Covid-19 no Brasil. Em março, quando nós iniciamos uma série de comentários e análises, alertando para as predições, para as previsões que existiam epidemiológicas para o Brasil, muita gente considerou que essas previsões eram alarmantes. E eram mesmo. Com as medidas que foram tomadas, essas previsões não estão se realizando. As primeiras feitas em março. Mas o quadro ainda continua extremamente preocupante. E quando morre um brasileiro por minuto de uma doença, a gente começa a se preocupar com essa doença. Pode ser assim, pode ser como a gripe brasileira, que a Covid-19 ficará conhecida nos livros de história. E nós somos, atualmente, o pior país no combate à pandemia, e a quantidade de mortos e contaminados continua crescendo em proporções geométricas. Quero que vocês acompanhem aqui dados que eu faço questão de trazer e que são importantes porque estão em tempo real. Consegui pegar o dashboard aqui do Hospital Johns Hopkins para trazer as informações em tempo real do que como está o Brasil e o mundo nesse momento. E são informações realmente alarmantes e importantes, preste atenção. Somos atualmente o pior país no combate à pandemia e a quantidade de mortos e contaminados continua crescendo em proporções geométricas. Ou seja, a evolução da epidemia não está ocorrendo em progressão numérica, mas dando saltos a cada 7 dias, dobrando de tamanho ou até triplicando de tamanho. Em algumas regiões, a epidemia avança muito mais fortemente. É o caso da região norte e agora da região nordeste. O Brasil, que foi atingido depois dos Estados Unidos e da Europa, poderia ter tomado as providências necessárias e recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Poderia ter tomado providências, por exemplo, como a testagem em massa da população. Poderia ter criado um protocolo nacional de isolamento que fosse feito de acordo com as condições nacionais, mas que fosse um protocolo nacional a ser seguido por todos. Mas optou pelo caminho contrário à ciência médica, demitindo 2 ministros da saúde médicos para nomear um militar especializado em logística. A escalada epidemiológica brasileira só não está sendo pior
porque alguns estados e municípios estão tomando medidas de isolamento, sob forte oposição dos aliados do presidente da República, que defende o enfrentamento do vírus sem nenhuma medida de isolamento social. Isso não é possível. Para Bolsonaro, só velhos e doentes devem ficar em casa, os demais trabalhadores devem retomar suas atividades e enfrentar o contágio pelo vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19 e já matou mais de 35 mil pessoas no Brasil e ainda está matando na razão de 1.500 por dia em média. Como você pode ver aí no dashboard da Universidade Médica Johns Hopkins, que tem um contador mundial de infectados, estamos com 6.721.528 pessoas que foram infectadas por essa doença. Os Estados Unidos lideram o número de infecções, com mais de 1.800.000, e logo em seguida vem o Brasil com mais de 600.000, 614.941. O Brasil ainda essa semana vai passar já passou a Itália, né, no número de mortes acumuladas, e muito provavelmente vai passar a Inglaterra ainda essa semana, podendo se tornar em breve, um país com o maior número de mortes entre todas as nações do mundo. E isso tem uma causa, né? São mais de 600.000 casos de pessoas que foram oficialmente diagnosticadas com o vírus SARS-CoV-2. Apenas cerca de 40% dos doentes estão recuperados e a maioria segue internada numa UTI, esperando uma UTI, numa enfermaria ou em casa, sem acesso a tratamento médico. Pelo menos 3 milhões de brasileiros já devem estar infectados e mais de 200.000 podem morrer até agosto, caso providências não sejam tomadas para reduzir a mobilidade urbana e reorientar o isolamento para lockdown em todos os epicentros pandêmicos, com casos e mortes em expansão. Não dá para abrir nesse momento. Aqui a situação do estado da Paraíba e também a situação em Campina Grande, onde, com os dados aqui atualizados, tem 2.006 casos com 36 óbitos e a Paraíba com 451 óbitos e 18.000 casos, mais de 18.000 casos confirmados da doença da Covid-19. Então, fica o alerta absolutamente importante, necessário, para que as pessoas tomem as suas providências. É óbvio que algumas pessoas não podem ficar em isolamento, trabalham em atividades essenciais, outras não podem ficar em isolamento porque não possuem condições financeiras para isso, mas quem puder ficar isolado, permaneça, porque a epidemia está crescendo em proporções geométricas. E só para finalizar, eu lhe convido para ver essa projeção feita pela Universidade de Washington, o Instituto de Métricas em Saúde e em Pesquisa traz aqui a previsão para o estado da Paraíba e projeta, aqui você vê hoje, não é? E se você vê aqui para até agosto, né, pelo menos, 1.147 mortos é o que é projetado por esse instituto da Universidade de Washington, com um crescimento exponencial no número de mortes, como você pode ver no gráfico, apontando para cima. Essa é uma informação importante que eu chamo a atenção de você que me acompanha. Hoje eu também quero falar aqui sobre os protestos, né? Os protestos políticos contra e a favor do presidente, que durante a pandemia deveriam ser todos proibidos, né? Mas não foram quando eram favoráveis e agora não podem ser quando são desfavoráveis. No conflito, dadas essas condições, é inevitável.
A ação antifascista, movimento antirracista, que vai sair em manifestação amanhã não, neste domingo, né, na Avenida Paulista, dia 7, e o Private Sector, com seus ativistas militantes infiltrados. O Private Sector é um grupo ucraniano que, traduzindo para o português, seria como setor direito. A ação antifascista e o setor direito foram os grupos que entraram em conflito no último domingo. E eles vão voltar à manifestação neste domingo na Avenida Paulista. A chance de que ocorra novos confrontos é enorme. Eu diria que de 99%. Porque os ativistas, né, tanto da ação antifascista quanto do Private Sector, eles têm ativistas militantes infiltrados em ambas as manifestações, tanto a favor quanto contra o governo, e defendem o uso da violência simbólica como forma de legitimar, né, de dar legitimidade ao ato político. A polícia militar, que é simpatizante do setor direito, deverá agir como sempre agiu e, muito provavelmente, agredir alguns manifestantes. Quem serão os manifestantes agredidos? É muito provável que o grupo da ação antifascista, dos protestos que são apresentados como democráticos e antirracistas e contra o governo, e que estão sendo, de certa forma, criminalizados pela ação da polícia. Aqui é bom deixar bem claro que alguns militantes da ação antifascista realmente agem de forma agressiva, com violência, porque não consideram legítimas as manifestações fascistas no Brasil. E elas estão acontecendo. Essas manifestações fascistas, elas pedem o fechamento do Congresso Nacional, a quebra do Estado de Direito e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. São simpatizantes do presidente da República que gostariam que o presidente governasse sozinho, sem ser incomodado por ninguém, que pudesse realizar o seu projeto de governo com, digamos, os seus ministros e apoiadores, sem a fiscalização do Poder Judiciário e sem prestar contas à Constituição, sem cumprir nenhuma lei. A Constituição ela é proibitiva em muitas questões e limita bastante o poder do presidente da República, e esses limites estão sendo sentidos pelo atual governo, que sempre está reclamando desses limites, acusando os presidentes do Congresso de estarem obstaculando os projetos governamentais, e nesse momento há um conflito generalizado entre os poderes, que pode levar inclusive ao impedimento do atual presidente da República. Então, esses manifestos eles são importantes, mas esse que está programado para o próximo sábado, melhor, para o próximo domingo, na Avenida Paulista, tende a ser de conflito violento. A polícia militar simpatizante do setor direito e, muito provavelmente, vai agir para dissipar uma dessas manifestações. E a que vai ser dissipada é a que é contra o presidente da República. É preciso muita atenção da imprensa na cobertura dessas manifestações, para que não haja privilégio político, porque são manifestações políticas, ambas não deveriam estar acontecendo, mas não, a polícia não pode dar privilégio de violência simbólica para nenhum grupo extremista. Aí o desafio que fica para a Polícia Militar de São Paulo de, digamos assim, mediar esse campo de conflito político que é a Avenida Paulista, com todos os símbolos que ela carrega. E aqui na Paraíba, equipes do Ibope Inteligência estão realizando em Campina Grande
uma pesquisa sobre a propagação do novo coronavírus. A Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com financiamento do Ministério da Saúde. Isso aqui é uma atividade que começou ainda com Mandetta, passou pelo TAIS e agora continua. Realiza uma pesquisa nacional objetivando levantar o número de casos de infecções pelo novo coronavírus na população brasileira. E o estudo vai balizar, em linhas gerais, o desenvolvimento de políticas públicas para o enfrentamento da pandemia. Mas repare, esse estudo já está muito atrasado, porque o que ele vai diagnosticar agora é o caos. A política pública que poderia ter sido feita era se o estudo tivesse sido feito no começo da pandemia. Agora, a essa altura do campeonato, e até sem a presença de um ministro da Saúde, um titular, um médico, um cientista, um epidemiologista de preferência, nós estamos entregues à própria sorte. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico aqui da Assembleia Legislativa da Paraíba está preocupada em um plano de retomada da economia no Estado. No meio da pandemia e com um número de mortes cada vez maior e crescente, com a interiorização da doença, o debate no plenário, o debate proposto agora, é ver maneiras, desenhar maneiras, estratégias para a retomada de todas as atividades econômicas aqui no estado da Paraíba. Tomara que essa frente, talvez seus deputados aí, encontrem um caminho que não seja um caminho que provoque mais mortes de paraibanos. É bom finalizar aqui com alguns dados finais sobre a Paraíba, desse estudo realizado pelo Instituto de Métricas em Saúde da Universidade Johns Hopkins, ou melhor, da Universidade de Washington. Além desses dados sobre a quantidade de mortos, existem outros dados aqui que são também extremamente relevantes e eu acho que vale a pena olhar. Primeiro, o seguinte, né? É que aqui, se você for ver, isso é uma projeção, um gráfico logarítmico, onde mostra o tempo. Aqui embaixo você vê março, abril, maio, junho, onde estamos today, hoje, e os meses de julho e agosto. Isso aqui é o total de mortes e a projeção está nessa linha tracejada, e hoje nós estamos aqui com em torno de 400 e poucos mortos, e 434, né, para ser mais preciso, e a projeção é que cheguemos a 1.142, segundo o Instituto de Métricas em Saúde. Esse instituto ele tem acertado, esse estudo tem se mostrado assertivo, né? E essa projeção ela pode ser tanto para menor quanto para maior, você vê aqui a sombra, a depender do grau de mobilidade e do isolamento social que a Paraíba conseguir implementar. Isso aqui é o número de mortes por dia. A previsão é que se mantenha aí em torno de 13 a 12, depois menos 11 mortes por dia até agosto. Na Paraíba, a pandemia está razoavelmente sob controle, entre outras coisas, por causa dos recursos hospitalares que foram mobilizados e também por esses dados aqui. Aqui você tem o distanciamento social que foi implementado na Paraíba. Então, ao contrário de outros lugares, a Paraíba está implantando um distanciamento social significativo, que já foi maior em abril, né? Agora diminuiu um pouco, aumentou, e estamos aqui em torno de 53% de isolamento social, de distanciamento social, que envolve fechamento de escolas, as restrições de mobilidade e o fechamento também de negócios, né? Então, tudo isso está, de certa forma, implementado em algumas cidades, e esse distanciamento social tem reduzido o número de mortes, bem como a maior disponibilização de leitos hospitalares.
Ainda assim, né, a Paraíba caminha para um cenário de pelo menos duplicar ou até triplicar o número de mortes atuais. Então, não é o momento nem de abrir, nem de sair, nem de relaxar na quarentena e em todos os, digamos assim, todas as providências que nós já conhecemos no que diz respeito à proteção dessa pandemia. Era isso que eu tinha para hoje. Tenham todos aí um excelente dia e amanhã a gente volta com mais informações. Deixe seu comentário, curta a página e compartilhe o nosso conteúdo jornalístico gratuito.